conversando um pouquinho sobre esse tema. Então, a gente gostaria muito de agradecer já de início a sua presença, Angelita, conosco, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, dizer que você se sinta muito bem-vinda aqui conosco. E já aproveitando para perguntar qual que é o papel da fonoaudiologia em relação aos cuidados com a voz. Seja bem-vinda conosco. Obrigada, Tatiana. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, obrigado pela presença de todos, né, nessa live. E vamos falar sobre os cuidados vocais. Falei para a Tati, você já se imaginou sem voz? No dia que você mais precisar da sua voz? Então, a fonoaudióloga tem o papel de cuidar da comunicação, seja ela por perda vocal, seja ela por um acidente vocal, seja ela por o papel da deglutição também. Então, a fonoaudióloga tem um papel muito importante, desde o acompanhamento de uma criancinha, né, os professores que estiverem na live assistindo, sabem que existem várias crianças que têm dificuldade na comunicação, né, pela fala errada, mas hoje nós vamos falar sobre a voz, a sua voz, o cuidado da nossa voz. Por exemplo, para eu estar falando aqui com vocês, eu tenho que ter cuidados vocais, porque eu tive que me preparar para a live, eu tenho que ter cuidados para conversar com as pessoas, ter uma boa voz e apresentar para vocês. Se eu chegasse aqui como fonoaudióloga falando, olá, bom dia, tudo bem? Acho que seria um pouco estranho, né? Porque é o papel principal, né, da fono, é cuidar da sua voz. E cuidar da voz dos outros, né? E quando a gente fala em cuidados com a voz, Angelita, a gente acaba escutando muitas coisas, né? Quem já não ouviu falar do gengibre? Ou, quando tá com a garganta arranhando, come uma maçã. E a gente sabe que, às vezes, nem tudo que a gente escuta é uma verdade, né? O que seria? Você poderia contar pra gente um pouquinho de quais seriam esses mitos e o que seria verdade em relação aos cuidados da voz? Que eu acho que isso pode nos ajudar um pouquinho a cuidar melhor da nossa própria voz. Com certeza, Tati. O primeiro mito, né, que a gente escuta e perguntam, doutora, a maçã faz bem para a voz? Ela cura a minha voz se eu estiver com gripe? É bom comer a maçã? A maçã, ela faz bem para a voz, mas não para curar a voz. A maçã, ela para trabalhar os músculos, né, da face, para articulação, nós mastigamos, então exercitamos esses músculos. Mas a maçã também tem a pectina, que faz a fluidificação da nossa saliva. Então, ótimo, tranquilo, mas não vai curar uma dor de garganta. Então, a maçã, é verdade que ela faz bem, só nós temos que esclarecer para que ela faz bem. Né? Não é uma cura, não vai curar a dor de garganta. O gengibre, tá rouco? Come um gengibre lá que já melhora. Gente, o gengibre ele causa uma falsa sensação. Você pensa que está com esse conforto na voz, ele amortece um pouco, o mel também. Porém, as pastilhas em geral, o doce em geral, ele dá uma falsa sensação no momento. Porém, quando é doce, ele vai deixar a sua saliva mais grossa e você vai começar a ter a sensação de pigarro na garganta. Então, você vai começar com aquele barulhinho. Então, esse barulhinho, continuamente, ele faz com que as nossas pregas vocais, para quem não sabe o que são pregas vocais, as cordas vocais, né, famosas cordas vocais, elas são duas, são nesse sentido aqui, deixa eu dar para enxergar, tá, são nesse sentido aqui, e na altura do nosso gogó aqui, podemos falar assim, tá, dessa cartilagem aqui que a gente sente. Então, aqui são as nossas pregas vocais. Primeiro, nós precisamos do ar, respirar, e esse ar passa pelas nossas pregas vocais, tá? Para quem pensa assim, mas eu vou comer o doce, vai passar pela prega vocal? Ele não vai passar pela prega vocal. O que passa pela prega vocal é somente o ar, tá? Então, o nosso sistema sistema respiratório, ali tem as pregas vocais como proteção. Nós não fomos feitos para falar, nós fomos feitos para... A prega vocal foi feita para a proteção dos nossos pulmões, para comer e deglutir e a prega vocal subir e fechar e não deixar ir comida para o nosso pulmão.
Então, muitos idosos que têm os problemas vocais, que a prega vocal vai ficando flácida, vão se afogando. E o alimento vai passando e entrando no pulmão. Então, sinais que as pessoas têm um probleminha que está se afogando, pode ser que a prega vocal esteja com essa flacidez, né? Não funcionando corretamente. Então, quando deglutimos, a comida vai passar por trás. Porém, esse resíduo que ficou ali do mel, do doce, do chocolate, ele vai ficar caindo na prega bucal, ele fica encostando. E aí nós ficamos com essa sensação de e nós não podemos fazer esse barulho, porque acabamos machucando a nossa voz. Então, o que faz bem para a voz é água de coco, tá? Então, manter sempre uma garrafinha de água. Nós precisamos de 2 litros de água, né, diariamente. E não é tomar toda aquela água de uma vez só. Ah, tomei toda essa água, já tá tudo bem, não preciso mais tomar água. Não, nós temos que tomar pequenos goles de água durante o dia todo, para ter um bom resultado de hidratação vocal, tá? Exercícios vocais nós temos que fazer. O ar-condicionado faz mal para a voz. Por quê? Algumas pessoas têm sensibilidade, né? Para algumas pessoas pode ser que não apresente mal nenhum, que não trabalha com a voz em alguns momentos assim, tão longos, né, no período do dia. Eu trabalho aqui das 8 da manhã até as 8 da noite, no consultório, e depois dou aula na faculdade até as 10h40 da noite. Então, eu preciso da minha voz até as 10h40 da noite, desde o momento que eu levantei até as 10h40 da noite. Então, além de fonoaudióloga, eu sou professora, então eu sinto na pele o que os professores sentem e sinto na pele também o que os profissionais, como médicos, como advogados, como ambulantes, pessoas que falam o dia inteiro, vendedores de telemarketing. Então, essas pessoas utilizam a voz profissionalmente, né? Não pensam nisso, que são profissionais da voz, que precisam da voz, e não fazem os cuidados corretos, né? Mas o que nós pensamos assim, esses mitos e verdades, às vezes as pessoas falam, toma um chazinho, faz isso, faz aquilo. Você pode tomar o mel à noite, você pode tomar o teu gengibre à noite, eu não sou contra essas medicações assim. O que eu sou contra é a automedicação de pastilhas que tem anti-inflamatório, essas coisas eu acredito que você não sabe o que pode estar fazendo para o teu organismo, né? Mas você pode tomar o mel à noite quando você não vai utilizar a voz, né? Se você acredita que ele vai, né, trazer um trabalho de imunidade, alguma coisa assim, pode utilizar. Mas não utilize na hora de cantar, na hora de falar, na hora de dar aula, na hora um pouquinho antes. O café. O café faz mal para a voz? Faz. Por que o café faz mal? Vi bastante gente tomando café aí. Eu não sabia. O café, ele desidrata a voz. Então, pode tomar o café. Eu não estou proibindo ninguém de tomar. Eu falo para as crianças pensam assim, mas eu nunca mais vou poder comer chocolate? Eles ficam desesperados, sabe? Não, é só no dia de vir aqui para consulta, é no dia que vai cantar, né? Eu atendo muitos cantores, então eu sempre restringo eles no dia do trabalho deles. Então, professores, se vai tomar um café de manhã, vai ter que tomar o dobro de água para hidratar novamente, tá? Então, a cafeína, ela desidrata. E essa água que você comentou que é importante para essa hidratação, né? E esses cuidados, a gente pode tomar ela em qualquer temperatura, porque a gente escuta muito falar da água gelada, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de tomar água gelada, e minha mãe sempre brigou comigo por causa disso. Ela realmente faz mal? A água tem uma temperatura certa, sim? Isso, então, Tati, isso daí, a temperatura quente, frio, chimarrão, todas essas questões são da sensibilidade do organismo, assim como o ar-condicionado, que quando você liga no vapor, no carro lá, ele seca toda o carro, seja no quente ou no frio, ele vai causar uma sensação estranha no organismo, o organismo vai reagir, e algumas pessoas que espirram, né? A água é a mesma coisa, não vai passar pela prega vocal, mas passa em todo o trato. Se, por exemplo, você utilizou a voz o tempo inteiro, ali passam terminações sanguíneas, né? Tem ali, nós temos circulação sanguínea dentro da nossa prega vocal. Então, quando você toma água gelada, ela vai
fazer a redução dessa musculatura, tá? Vai conter aquilo ali. Aí fica um pouco mais duro para trabalhar, sabe? Porém, temos relatos que nem o chimarrão, que é muito quente daí. Então, tudo é aos extremos, né? Então, se é muito gelado, pode causar algum problema. Se é muito quente, também. Então, tem casos no Rio Grande do Sul de pessoas que tomam chimarrão muito quente de câncer de boca e laringe, língua, por conta da temperatura. Vai criando uma crosta ali grossa, né? A pele vai ficando modificada e causa alguns problemas. Porém, Tati, existem alguns relatos, depois que eu ouvi esses relatos, eu nunca mais tomei água gelada. Relatos, não tem estudos comprovando isso, mas tem muitos relatos de pessoas que chegaram em casa e tomaram a água gelada e a prega vocal paralisou. Então, teve paralisia de prega vocal. Existem casos, mas não é comprovado. Conheci um caso de um piloto de avião que paralisou a prega vocal também, por conta de água gelada também, mudança de temperatura do voo, né, do avião, tudo com ar-condicionado também ligado, ele simplesmente virou para falar e a voz não saiu mais. Então, a paralisia de prega vocal é uma questão, assim, bem séria, porque quando você faz a cirurgia da glândula da tireoide, também pela inervação que passa pela prega vocal, pode ser que pince, que pegue ali a inervação da prega vocal e acomete a paralisia. E aí não sai voz em alguns momentos, né, dependendo da posição que fica a prega vocal. Existem casos de pessoas que mergulharam na piscina e saíram do outro lado lá sem voz, pessoas que tomaram banho gelado depois de um futebol e ficaram sem voz. Então, a gente associa a essas coisas. Né? Não tem um estudo assim, vamos fazer em cima só disso, né, da paralisia vocal, né, mas pelos relatos já dá um medinho, né, então é melhor não fazer, né? É melhor pegar uma aguinha sem gelo ou pega e mistura, quebra um pouquinho, né, aquele gelo, né, tão forte. Porém, existe extremos, né, que você comentou. Existe terapia com gelo, né, e com quente. Eu trabalho vapor quente, o gelado não, porque nós moramos numa região que é muito fria, né? Eu moro aqui em Ponta Grossa, a Tati é em Curitiba, né? Nós estamos pertinhos, mas também é frio, aqui também está chovendo. Estamos tudo de blusa de lã então, nós não temos o porquê usar a termoterapia gelada, no caso. Mas nos carnavais, por exemplo, a Fono trabalha com cantores que estão no trio elétrico, trabalhando, cantando muito tempo, o pescoço fica muito, muito quente, aquecido, né, de circulação sanguínea ali, e aí tem que descer, a prega vocal fica edematosa, desce do trio elétrico, entra lá no camarim, e a Fono faz compressas de gelo, não que ela vai tomar água gelada, mas ela vai fazer algumas compressas para resfriar esse local ali, sabe? Depois, e a termoterapia é para aquecimento, aqui no caso é outra coisa, quando a prega vocal tem algum problema de nódulo, que é o famoso calinho, esse é o primeiro caso, né? Esse é o primeiro acometimento das pregas vocais, é o calo, o pólipo é pelo grito, então os professores sentem muito, muita queixa vocal dos professores, das pessoas em geral, né? É o calo, é o primeiro lugar, por abuso vocal, né? E como que a gente sente o calo? Ele dá algum sintoma? Como que é? Então, Você comentou que é quando a gente, às vezes, por abuso de falar muito ou falar muito alto, né? E a gente está vivendo um momento que a gente está falando com os computadores, né? Por mais que vocês estejam aí do outro lado, a gente fala com um computador ou com um celular e às vezes a gente não percebe a altura que a gente está falando, né? Ou até no nosso dia a dia, numa sala de aula ou numa escola, no momento de um intervalo lá que tem 100, 200, 300 crianças, né, se divertindo, correndo, às vezes a gente acaba exagerando na altura, no tom da voz. Como que a gente pode identificar quando isso está sendo prejudicial? Como que a gente sente isso do calo vocal que você comentou? Então, o calo, o nódulo vocal, primeiro você começa a sentir uma soprosidade na voz.
você com cansaço, a respiração, você fala uma palavra, duas, três, já cansa, não consegue terminar a frase. Então, começou com essa suprosidade, no dia seguinte sente aquela voz cansada, daí no outro dia começa com a rouquidão. E uma rouquidão. O que é rouquidão? É aquela voz suja, que você está sentindo que ela está crepitando, que ela está fazendo, né, que ela está dando um probleminha na tua voz, que você não está conseguindo mais falar. Com a rouquidão com mais de 15 dias, tosse, pigarro, rouquidão, você já tem que procurar um otorrino. Pode ser um fonoaudiólogo, mas o fonoaudiólogo com certeza vai encaminhar para o otorrino. O que o otorrino vai verificar nas suas pregas vocais? Ele vai fazer uma videolaringoscopia, vai filmar as suas pregas vocais e ele vai detectar se tem uma alergia, o refluxo causa rouquidão, gente, então fiquem atentos. Quem tem refluxo tem que ficar com muito cuidado, porque ele volta aquele líquido do estômago em cima das pregas vocais e queima, e fica vermelha aquela prega vocal, e você fica também com essa sensação de pigarro e acaba fazendo um abuso vocal ali, batendo uma prega vocal contra a outra. Porque o calo, ele é um abuso vocal, é igual o calo do pé. Porém, o que está em contato são as duas pregas vocais, uma esfregando na outra até formar aquela bolinha. E a bolinha, quanto mais cedo você tratar ela com a fonoterapia, você consegue reabsorver. Se ela ficar dura, nós temos que fazer cirurgia e tirar. Ah, é bem interessante a gente saber, até para quando a gente sentir esses sintomas, essas características, a gente saber o que procurar, né? O que fazer. É. E assim, rouquidão não é normal, sabe, Tati? Então, às vezes, não é só o calo que pode ser. Pode ser pelo sistema nervoso, pode ser câncer de laringe, pode ser um pólipo, pode ser um cisto, que tem pessoas que já nascem com alguma... o cisto pode ser que já esteja lá dentro, suco vocal. Então, são algumas... alterações da estrutura da prega vocal que você às vezes já nasceu com aquilo. E se você não tiver um treino para fazer, daí nós fazemos a adequação da voz para esse profissional. Às vezes não tem como fazer a cirurgia, ele vai conviver com aquilo, porém ele tem que fazer uma reabilitação para conseguir utilizar a voz. Sem contar, né, Tati, que muitos cantores que estão aí ainda na jornada aí, vamos citar Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, cantor, ele já tem uma certa idade e ele mantém uma saúde vocal. Por quê? Com certeza é de exercícios vocais, por estar cantando, então você mantém a tonicidade vocal. Agora, se o profissional, ele não treina, ele não faz, qualquer pessoa, cidadão comum que não utilize muito a voz, pode ser que em um momento da vida, assim como musculatura do corpo, né, a prega vocal tem músculo, pode ser que tenha essa questão de começar a se afogar com os alimentos. Então, eu acho que todo mundo deveria ter um treino vocal, né? Ter uma higiene vocal. E é sobre essa higiene vocal que eu gostaria de perguntar o que é essa higiene vocal, né? Você comentou dessa importância de que a gente, então, olhe para a nossa voz, olhe para esse cuidado de realizar exercícios, né? De ter algumas atitudes que vão cuidar da voz, mas o que é? Não sei se poderia dar alguma dica para a gente de algum exercício, como que é essa higiene vocal? Então, primeira coisa que eu faço aqui no consultório com as pessoas que precisam de uma reabilitação vocal é a higiene vocal. O primeiro exercício é a respiração. Então, a respiração ela não pode ser alta, a respiração ela tem que ser baixa. Então, digamos, a respiração diafragmática, costo-diafragmática. Tem vídeos na internet, vocês podem trabalhar essa respiração. Eu falo para eles, cheira a flor, e só a barriga vai fazer o movimento, não é o ombro, não é cheira a flor. Então, cheirou a flor, é a barriga que vai crescer, né? Ou coloca as mãos nas costelas, aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó, você pode pôr a mão aqui na costela e fazer a abertura lateral. Tá? Vai abrir aqui embaixo. Deu para enxergar um pouquinho? Deu, aham. Tá? Então, é essa abertura. Ops. Acho que ela mexeu lá e caiu. Manhã, acordou, faz a respiração correta para ela começar a ficar automática. Então, eu estou falando com vocês, a minha respiração sempre vem daqui e dá essa continuidade
na produção da fala. Depois, nós podemos fazer alguns exercícios, alguns sons, tá? Então, existe sons, o som da abelhinha, tudo fraquinho, gente, nada é com força, não podemos fazer exercícios com força, tá? Mas eu vi que é bom fazer vibrar a língua. É ótimo, quando você sabe fazer. Então, são exercícios que eu passo para os meus pacientes, né? O certo seria todo mundo fazer uma, uma consulta e pegar esses exercícios, né? E ter um treino vocal. O que eu quero consultar para eu ter um treino vocal diário, né? Aí a gente programa 3, 4, 5 treinos para vocês trocarem todas as semanas os exercícios, igual a academia, gente. Você vai, o treinador troca, coloca um exercício a mais. Você vai, coloca um outro exercício. Depois você pode fazer sozinho os exercícios no equipamento, não pode? Mas primeiro você tem que ter alguém que guie para fazer. Mas os exercícios de vibração de língua, os exercícios também são muito bons. Vocês comer a maçã para exercitar esses músculos e fluidificar a saliva também é legal. Beber bastante água durante o dia, isso é ter uma higiene vocal. Não gritar, padrão de voz normal. Técnica, por exemplo, em sala de aula. O aluno começou a fazer barulho lá, vocês não mantenham a voz gritando o tempo inteiro. Seja numa palestra, você está conversando com várias pessoas, se você quer atenção, você dá o grito, digamos assim, o impulso inicial. Ei! Todo mundo vai te olhar, porque você deu aquele impulso. A criança já vai parar e vai prestar atenção. Aí você já continua. Mesmo em sala de aula de adultos ou palestras, já funciona um pouco melhor. Com crianças, eu sei que é complicado, tem que chamar atenção, só que o que acontece? A gente fica eufórico ali, que a criança não para de falar, você quer colocar a criança sentada e continua a aula inteira com aquela atenção e machucando a sua voz, sabe? Então tem que ter bastante cuidado com a voz, a higiene vocal, digamos assim, é uma pessoa que fala no tom correto, articula bem as palavras, faz um trabalho de sobrearticulação. Eu vou dar uma dica. Pega a rolha, coloca a rolha na boca e fala alguns textos com a rolha aqui na boca. Nós trabalhamos a sobrearticulação, porque nós estamos acostumados a ficar com a boca assim, ó. Quase não falamos. Quando nós articulamos melhor, o som propaga. Então, quem tem a voz baixinha, primeiro trabalho também é sobre articulação, para essa ressonância aumentar, tá? Água de coco repõe os sais minerais, tá? Fala bem bonitinho, pode fazer alguns exercícios vocais, né? Quer fazer o trrr, mas é tudo sem força, tá? Bem suavezinho, bem sem força, ou sem força. Então, são exercícios que a gente pode fazer. As crianças na escola, os professores que eu atendo aqui, ou em casa, eles mudam o padrão, porque eles veem o pai ou a mãe arrumando, fazendo exercícios, eles querem fazer também. A escola, as professoras vêm relatando que as crianças vêm fazendo e às vezes eles até ficam comovidos. Nossa, a professora está com problema na voz, vamos ficar quieto. Diz que melhorou muito, alguns vêm relatando que melhorou assim, essa questão do silêncio, sabe, da sala de aula, por conta dos cuidados, né, vocais. Ai, muito bacana, muito legal ouvir essas dicas, né? Como acho que você colocou, é importante, lógico, a gente ter um acompanhamento individualizado, né? Se for possível, procurar um profissional para que passe exercícios específicos para a nossa realidade, para as nossas condições. Mas acho que com essas dicas que você nos trouxe, a gente já consegue começar a fazer alguma coisa, ter alguns cuidados, cuidar com a temperatura da água, cuidar com a altura da nossa voz, né? Cuidar com observar os sintomas de rouquidão. Conforme você ia falando, eu faço muito. Eu sempre tenho alguma coisinha aqui. Já comecei a pensar, será que eu tenho algo, não tenho algo, né? E aqui a gente está indo para os minutinhos finais aqui, já falta acho que uns 3 minutinhos, mas eu vi que veio uma pergunta aqui no chat perguntando se tem algum tipo de gargarejo que seja bom para a voz. Porque às vezes é comum a gente ficar sem voz, né? Principalmente quem utiliza muito ou fala muito,
a gente acaba ficando sem voz e não sabe como agir. Você poderia falar um pouco? Esqueci de falar que tem os mitos também dos gargarejos, né? E verdades. Então, vamos lá. Tudo que é mito, às vezes tem uma verdade no meio. Então, o gargarejo, jamais façam com sal, gente. Gargarejo com salmoura, gargarejo com limão. Meu Deus, isso aí queima tudo, a estrutura mucosa. Estão colocando em cima de uma mucosa. Não façam isso. Né? Uma vez me falaram de fazer gargarejo com aspirina. Meu Deus do céu. Então, não façam essas coisas. Faz gargarejo com água para tirar o pigarro, Tati. Pode colocar lá, gospe, ou toma, sei lá. Pode fazer. O soro fisiológico. Pega, compra na farmácia aquelas garrafas grandes de soro fisiológico e faz gargarejo com o soro fisiológico. Por quê? Porque ele tem o pH certo, ele vai hidratar, então faz o gargarejo com o soro. O soro também, existem alguns inaladores, eu tenho um portátil aqui pequenininho, ó, bem rapidinho para vocês verem, dá para carregar na bolsa. Esse eu comprei na Droga Raia, se não me engano. Ele tem essa biquinha e tem aquele outro grande, sabe? Mas ele liga tanto no computador como ele vai pilha. Então ele vai um pouquinho de soro, mas você pode carregar aquela bisnaguinha pequenininha de soro e colocar aqui dentro e o dia todo você fica fazendo a inalação. E ele tem um jato bem grande de soro. Que o soro ele vai cair direto na prega vocal e vai hidratar a prega vocal. Tá bom? Ah, muito legal. E acho que é importante porque a gente acaba ouvindo muito esses mitos, né? Utilizar o sal, utilizar o limão, e a gente acaba usando para se cuidar e pode estar se prejudicando ainda mais, né? Ainda mais. A gente está chegando já ao término do nosso momento. Isso. Daqui a pouco já vai começar uma próxima live, né? Então a gente gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, Angelita, de compartilhar um pouquinho. A gente sabe que em 30 minutos não é possível a gente abordar todos os assuntos. Sim. A gente tentou fazer algumas perguntas que são mais comuns. Então a gente se alguém quiser mandar lá pelo Face, pelo Instagram, algumas perguntas, eu demoro às vezes para responder, mas podem mandar perguntas lá no Instagram, que eu acho que está angelitarocha.fono também, lá no Instagram. Quiserem colocar lá, ou no Facebook, Angelita Rocha, podem perguntar que eu respondo algumas perguntas que ficaram aqui, tá bom? Mas muito obrigada por se disponibilizar também, né, em responder, de repente, eventuais dúvidas. Eu passo a palavra para as suas considerações finais, se quiser falar mais alguma última, né? Mas eu quero agradecer vocês, vi que alguém colocou ali que teve nódulos, né, já, então eu acho que é bem importante esse esclarecimento para as pessoas que talvez as pessoas que não sabiam e que têm algum desses sintomas e que estão aqui nessa live, que eu possa ter ajudado com algumas dicas e que consigam procurar alguma ajuda, né? Tá bom? Obrigada, viu? Mas muito obrigada, para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada em nome, né, da equipe aqui da Secretaria de Educação, pelo aceite deste convite. A gente acompanha no chat ali que muitas pessoas estão agradecendo as dicas, as contribuições. Então, a gente agradece muito mesmo. E aproveitando já para colocar para quem está na sala, que pode permanecer nesse link, que a nossa próxima live vai ser por aqui mesmo. Então, se quiser, de repente, ir no banheiro, tomar uma água, daqui a alguns minutinhos já vai começar a nossa próxima live aqui nesse mesmo link. Então, a gente agradece, muito obrigada, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, Tati. Obrigada. Beijo. Obrigada a você, beijão. Bom dia a todos. Eliette, Thelma, Fernanda, já estão aqui? Sim, bom dia. Vamos lá. Bom dia. Então, vamos para mais uma live. Então, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos, né, a mais uma live, um encontro, né, de aprendizagem contínua, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre o caderno 6, Gestão das Aprendizagens. Então, para começar, eu vou apresentar as guardiãs do GT do caderno, que estarão representando todo o grupo, todo o GT que se encontra toda semana, que tem feito parte desse estudo, dos estudos, das pesquisas, e ainda elas têm, junto com esse GT, produzido a escrita do caderno. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, o caderno ainda está em construção, já estamos bem adiantadas, mas ainda estamos construindo, temos mais para construir ainda, e as proposições de vocês, sugestões serão bem-vindas nesse momento. Então, para começar, se a Eliette puder compartilhar os slides, eu agradeço, Eliette, mas assim mesmo eu já vou apresentando. Então, eu sou a Vera, eu sou assessora pedagógica do Núcleo do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Hoje eu estou aqui mediando essa live juntamente com as guardiãs, né? E eu estou como guardiã desse caderno. Além de mim, tem a Fernanda, né? A Fernanda, ela é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura também, do Ensino Fundamental, ela faz parte, e a Fernanda é uma das guardiãs. Temos a professora Eliette, a Eliette é coordenadora pedagógica da Escola Municipal Bortolo Lovato, e ela também representa o nosso GT como guardiã. A Tatiane, ela é coordenadora pedagógica da Escola Jardim Graziella, e a Tati também é uma das guardiãs. E temos a professora Thelma, que ela é gestora educacional da Escola Luiz Eduardo Cumim, e está também representando o caderno como guardiã. Então, para nós darmos início às nossas discussões, que eu vou deixar as guardiãs falar mais do que eu hoje, estarei mediando com elas essa discussão e com vocês também, para dar início às discussões. Então, a professora Thelma irá fazer um convite a vocês. Bom dia. Vamos começar. Silêncio. Mais uma vez, os olhares se encontram nas telas. Faltam alguns. No entanto, tem-se olhares atentos ao que nos espera nesse dia. Thelma, você desativou teu som. Abram as portas desse lugar que todos precisam estar. Tragam suas verdades, a ponto de abrir os olhos de quem precisa enxergar um novo lugar. Te convidamos a fazer parte de um olhar que apenas deseja que todos tenham as mesmas oportunidades. No entanto, cada um no seu tempo, possa fazer uso delas e chegar onde todos chegam. Vamos entender o outro, trocar saberes, expor vivências, emoções, relações. Vá buscar seus sonhos e partilhá-los conosco, de forma que possamos fazer parte da mesma história, e assim espalhar aprendizagem a todos os cantos desse município. Chega para cá, vamos colher desafios e transformá-los em história. A história de mais um, a história de cada um. Obrigada, Thelma. Eliette, pode passar os slides? Que convite lindo, né? Que a Thelma nos fez, íntegro, né, desafiador. Né? E nesse sentido, eu convido a vocês que estão participando desse momento de aprendizagem contínua, para que vocês sintam-se desafiadas e pensem em uma palavra ou uma frase que faz menção à gestão das aprendizagens. Então, assim, eu desafio pelo menos umas 10 pessoas a colocar no chat o que vocês entendem por gestão de aprendizagem. Né, como mencionei, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, que no decorrer do encontro nós vamos retomar o que vocês colocarem lá, a escrita de vocês. Então, obrigada pelo desafio, obrigada, Thelma, pelo convite, e agora eu passo
para a Fernanda, que vai trazer algumas proposições sobre a produção escrita do capítulo a qual ela está desenvolvendo com o GT. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Então, como a Vera já trouxe, né, nós estamos em processo de estudo ainda, pesquisa e escrita deste caderno, né? E de falar de gestão das aprendizagens é um tema muito novo, não só na rede, mas também a nível Brasil, vamos dizer assim, né? E o capítulo 1, ele vai apresentar o caderno de certa forma. E pensando nessa apresentação, não tem como nós falarmos dos processos de gestão das aprendizagens se a gente não revisitar um percurso histórico da educação integral, né, com base nas legislações. E por que com base nas legislações? Porque nós precisamos compreender todo o processo de conquista, né, dos direitos relacionados à educação, e as propostas pedagógicas, né, ao longo da história, e para que também possamos garantir esses direitos, né, por meio das nossas práticas, né. Então, eu vou traçar aqui uma rápida linha do tempo, primeiramente, da trajetória da educação integral. Na realidade, a educação integral, ela começa lá com as discussões do movimento da Escola Nova, né, lá na década de 1920, eles já criticavam os modelos de educação que desconsideravam o sujeito, né, os modelos transmissivos aí. Desconsideravam o sujeito como um ser ativo, produtor de cultura, de história, né, e era somente pautada na transmissão de conhecimentos. Então, lá em 1932, nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, cujos defensores principais são Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e o Lourenço Filho, que eles chamam mesmo para uma tomada de consciência que havia uma defasagem no sentido do que era trabalhado nas escolas, né, nas unidades educacionais, não estavam condizentes com as exigências do desenvolvimento, né? Então, eles já chamavam atenção para isso, e defendiam o quê? O espaço educacional como um ambiente de liberdade, de aprendizagens em diferentes espaços, né? Construção de regras coletivas, né? Tendo aí o educando como centro do processo de aprendizagem de fato, sendo o professor apenas um facilitador. Então, ele não é o detentor do saber, ele é um facilitador, ele é um mediador do processo, certo? Então, em 1950, nós temos aí o Anísio Teixeira implementando o primeiro modelo de educação integral, quando ele cria o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, né, que fica em Salvador, por meio das escolas parques. Essas escolas, elas tinham por intenção ofertar, né, à criança uma educação integral aí que garantisse a alimentação, a arte, o esporte, o lazer, né, saúde, a socialização também, pensando aí no desenvolvimento acerca da cidadania e da cultura. Em 1960, aí temos o nosso grandioso Paulo Freire, né, que vai trazer para nós aí os círculos de cultura ou de leitura, né, como prática educativa. Então, qual era a intenção? A participação, de fato, ativa dos educandos, né? Então, quando eu falo esses educandos, todos os sujeitos, né? Crianças, jovens, adolescentes e adultos, né? Além de ser um elemento aí chave para o levante popular. Então, ele considerava que o debate, essa construção da criticidade, acontecia pela conquista da linguagem, e precisava ter esse debate, né, para essa conquista. E também, esses debates, essa conquista da linguagem tinha que advir das situações sociais, né, então, ou seja, do contexto. Então, nesses círculos de leitura, de cultura, os sujeitos, eles já tinham a vez e faziam uso da sua voz, né, para expressar ali os seus sentimentos, as suas experiências, as relações humanas e de trabalho, as suas culturas, né? Então, eles tinham a sua vez e voz para debater nesse momento. Então, na década de 80,
nós teremos aí outros centros, né, ali pensando na educação integral, Centro Integrado da Educação Pública, né, que foi idealizado ali por Darcy Ribeiro, que também tinha por intenção aí propiciar diversas atividades aos sujeitos das escolas públicas nas áreas intersetoriais, que seria educação, esporte, cultura, né, saúde, assistência social, segurança alimentar. Aí, nosso grande marco é na década de 80 ainda, em 1988, com a Constituição Federal, que também é conhecida como Constituição Cidadã. Ela vem reforçar ali reconhecer o direito de todos à educação, né, e da correspondente responsabilidade do setor público pela oferta gratuita de ensino, né, aliado também ao papel da família e da sociedade para com a formação de todos os sujeitos. Em 1990, uma outra grande conquista, né, na área aí das políticas públicas de infância, de adolescência, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, porque ele vai englobar aí todos os direitos, essas responsabilidades e responsabilizações do Estado, né, da família e da sociedade, aí com vai ser um pouquinho mais minucioso do que a Constituição Federal ainda. Esse marco, ele significa o quê? Levantar a bandeira de que que as crianças e os adolescentes, eles, de fato, se configuram uma prioridade absoluta no país, né? A educação deles também é uma prioridade absoluta, né? E por todos os segmentos aí, os segmentos, quando eu falo família, comunidade, sociedade, setor público, aí no zelo, na proteção, na educação e formação desses cidadãos, né? Então, é um outro grande marco aí da nossa história, marco legal também. Em 93, nós temos, foi lançado também, promulgado, a Lei Orgânica de Assistência Social, que ela tinha o objetivo de amparar os cidadãos com deficiência e os idosos que não encontravam-se em condições de prover, né, o seu próprio sustento. Então, pensando aí na assistência social, ela também é um marco de educação integral, né? Esse olhar ao direito, à assistência social, ela é mais um avanço de política pública, né, compreendendo as necessidades básicas dos indivíduos. E em 1996, nós temos a LDB 9394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, né, que regulamenta os sistemas educacionais de caráter público e privado do nosso país, desde a educação básica até o ensino superior, compreendendo que o papel da educação para com o desenvolvimento pleno, né, do educando e o exercício da cidadania, aliado aí à solidariedade humana, à liberdade, que devem compor, né, o norte do trabalho pedagógico dos sistemas de ensino. Em 2001, é lançado ali o Plano Nacional de Educação, né, esse plano ele vai elencar aí ações estratégicas, as metas e prioridades, né, para superar as possíveis adversidades que decorriam no sistema educacional brasileiro, né, dentre elas aí a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, né, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, a promoção humana, né, então é um grande marco também aí, e esse plano ele sempre é revisado, né, de tempos em tempos é revisado. No mesmo ano ali nós temos, podemos dizer assim que o grande, a história da educação integral, ela já vem se fortalecendo, mas ela ganha um grande espaço nesse ano de 2001, com o projeto dos Centros Educacionais Unificados em São Paulo, né, que já ali visa ali realizar um trabalho intersetorial, né, aliado à participação da comunidade. Em 2006, temos os programas Escola Integrada, né, que fica ali em Belo Horizonte, e a implantação também do bairro Escola, no Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, né.
que também é essa integração dos vários saberes e dos potenciais educativos aí do território. Então, eles são programas, são políticas implantadas, né, políticas de educação integral, que visam relacionar a proposta pedagógica das unidades do município aos ambientes que fazem parte da cidade, então, ou seja, aos territórios, né? E esses programas, eles envolveram não só as instituições públicas, mas as privadas também. E inspirado por estas políticas, em 2007 nós temos a implantação do programa Mais Educação. Então, foi um programa instituído pelo governo federal, né, que ele visava a ampliação da jornada escolar e a organização do currículo na perspectiva de educação integral. Já pensando aí nessa articulação com os potenciais educativos do território, né, então, essas parcerias aí com pessoas do território para estarem atuando como monitores também no programa. Em 2013, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né, que visam aí orientar a elaboração e a articulação do currículo das unidades, né, educacionais dos sistemas de ensino, de toda a educação básica, né, considerando aí as etapas e as modalidades, constando aí os princípios, as normas e a organização do trabalho pedagógico que embasam aí a educação brasileira. Em 2015, nós temos a revisão do Plano Nacional de Educação, né, como eu já falei, ele tem, tempos em tempos, ele precisa ser revisado, né, então ele tem vigência decenal, e ele foi revisado em 2015 para alcance das metas, né, dos desafios emergentes aí das políticas públicas até 2024. 2017, o marco seria a Base Nacional Comum Curricular, né, que tem a proposta aí de embasar as propostas pedagógicas curriculares das redes e sistemas de ensino, das redes públicas e privadas de todos os estados e municípios do Brasil, pensando aí, visando o desenvolvimento das competências, das habilidades e os conhecimentos aí almejados para cada educando durante a sua passagem pela educação básica, né? E são especificados a cada ano. Aqui é importante ressaltar que a base, ela não vem substituir as diretrizes curriculares nacionais, mas ambas, elas se complementam, né? Porque visam aí a promoção da equidade na aprendizagem, né? Elencando os saberes essenciais a serem desenvolvidos e também efetivados com os educandos de todo o país. Considerando, é claro, né, os contextos territoriais dos fazem parte esses educandos. Paralelo à trajetória da educação integral, eu vou trazer algumas coisas bem, assim, rápidas também, com relação ao currículo, né? Como que era o currículo do município, do estado, do município, mas que também, de certa forma, esse currículo tinha a incidência de marcos a nível mundial, digamos assim. Então, já vou explicitando nesse momento. Então, até ali na década de 60, na década de 70, nós tínhamos outras leis de diretrizes e bases, né? Então, antes da lei 9394/96, a primeira foi a 4024/61, e que foi substituída pela 5692/71, que era o que regia o ensino do país em geral. Então, em conformidade com essa LDB, lá na década de 80, o Paraná ele já vem se organizando aí com essas políticas públicas, né, voltadas ao currículo, e tendo a Constituição Federal ali como um marco do reconhecimento do direito de todos à educação, como eu já comentei também. E eu gostaria de ressaltar nesse momento o grande marco para a educação infantil também, porque até então a educação infantil ela era vista como de caráter assistencialista, compensatória, né, e tinha somente o papel de cuidar. Então, a Constituição Federal vem trazer isso, que o papel de cuidar e educar, elas são ações indissociáveis, né. Em 1990, nós temos a Conferência Mundial de Educação para Todos, que ela vai reafirmar também, aí, consonância até com a Constituição Federal, que já
tinha sido anteriormente, né, reafirmando o direito de todos à educação, pensando aí na universalização do acesso de crianças, jovens e adultos, né, aliado à equidade. Então, assim, compreendendo que a oportunidade de aprender, ela precisa vir aliado também a manter um padrão mínimo de qualidade na educação. Nesse mesmo ano, temos aí o Paraná, ele organiza o currículo básico para a educação pública do estado do Paraná, né, que foi um trabalho coletivo de profissionais de educação, e tinha o objetivo ali de elencar os conteúdos básicos de cada disciplina, então, que era o termo ainda utilizado na época, né, referente aos aspectos da metodologia, às teorias e aspectos avaliativos das séries desde a pré-escola até a 8ª série também, que era o termo utilizado da época. Outra coisa, assim, que é bem importante citar foi a Declaração de Salamanca, que ela aconteceu lá em 1994, né? Então, essa declaração foi uma reunião a nível mundial ali com representantes de 88 governos, né? Além de cidadãos também da sociedade em geral, de agências, de ONGs, que eles se reuniram para reafirmar aí mais uma vez a educação, o compromisso com a educação para todos, né? Pensando aí na urgência do providenciamento ali da educação para crianças, jovens e adultos, com necessidades especiais nos sistemas regulares de ensino, né? Até então não tinha tanto isso. E trazendo também ações mais pontuais do trabalho para a modalidade de educação especial. Em 97, nós temos, então, os parâmetros curriculares nacionais, né, as PCNs, que também servem ali como referencial para a renovação, né, do currículo e a reelaboração das propostas pedagógicas de estados e municípios, e também foi, assim, um trabalho compartilhado, né, então assim, os documentos trazem também que os parâmetros, ele era bastante flexível, porque ele já trazia essa necessidade de adequar, né, as questões ali às realidades históricas, culturais e sociais ali, pensando na atuação cidadã e participativa de todos os educandos. Em 98, nós temos o referencial curricular nacional também para a educação infantil, né, que também visava esse direcionamento do trabalho pedagógico, das creches, da pré-escola e demais instituições equivalentes, né. E também ali eu vejo como um grande avanço, porque embora a Constituição Federal já trazia essa questão do papel indissociável do cuidar e educar, ainda muitas instituições não trabalhavam nessa perspectiva. Então, ela vem, mais uma vez, trazer aí a superação dessas concepções, né, voltadas somente ao cuidado. E também trazer o papel da educação infantil, que não é antecipação da escolarização. Em 2001 é lançado aí um documento também que complementa esse RCNEI, pensando nas estratégias e orientações sobre o trabalho com as crianças que possuem as necessidades educacionais especiais na educação infantil, né, considerando suas especificidades. 2005, temos aí o Plano Municipal de Educação, que foi realizado em consonância com o Plano Nacional de Educação, né, apresentando aí metas e as estratégias para a educação do município. E, em 2011, preciso comentar aqui sobre as diretrizes curriculares municipais, né, que foi um grande marco para a rede, uma vez que ela organizou o trabalho pedagógico e teve por intuito ali unificar os conteúdos, né, de forma assim que todos os educandos tivessem acesso aos mesmos conhecimentos, né, porque ela já trazia a preocupação com o desenvolvimento integral do sujeito, né, o biopsicossocial. Mas mesmo tendo essa preocupação, as diretrizes, ela ainda se direcionava mais aos conteúdos curriculares, né, pensando aí mais na área acadêmica somente, né. Em 2013, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que eu já comentei sobre, para nortear o trabalho. Em 2015, um grande marco também para a pessoa com deficiência, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que ele vem aí apresentar os direitos das pessoas com deficiência, dentre os quais também temos a educação. Em 2017, então, eu já comentei sobre a base também, né? E nesse mesmo ano, foi dado início daí dos estudos e discussões sobre a concepção de educação integral no município, né? Articulada ao território também, considerando a multidimensionalidade do sujeito e pensando num projeto coletivo, inclusível, sustentável e que garanta equidade, né? 2019 nós temos a Caravana da Educação, que já foi dado início, né? Nós continuamos com a caravana ainda nesse ano, com a participação aí da comunidade, das famílias e dos educandos, pensando na garantia dos direitos dos nossos educandos. E 2020, o referencial curricular, que nós começamos a implementação esse ano, e aliado a isso, a construção do currículo, né, com base nas nossas demandas das unidades, dos territórios, participação efetiva aí dos profissionais e da sociedade civil, organizados em 14 cadernos que pressupõem aí as temáticas para a garantia da aprendizagem de todos os educandos. E para finalizar a minha fala, eu trago a citação de Rubem Alves, pensando aí no currículo. Quanto à ciência que se aprende a partir da vida, ela não é esquecida nunca. E passo para a próxima. Eliette. Então, bom dia a todos. O meu capítulo é o capítulo 2, né, que a gente está fazendo a escrita. Então, ele traz o ensino-aprendizagem centrado no educando. Então, pensando na centralidade do educando, na educação integral, não tem como deixar de pensar nele como centro das aprendizagens. Porque é necessário, né, quando se pensa em educação integral, pensar na centralidade do sujeito e ele sendo o protagonista de todo o processo. Nós entendemos, né, que é necessário pensar no sujeito, né, que ele traz consigo suas histórias, sua cultura, né, tudo que é produzido. Então, quando ele chega para nós, o educando, ele não está vazio, vamos dizer assim, né? Ele traz consigo toda uma história. Então, não tem como eu deixar de pensar nos saberes que ele já vem, que ele chega para mim. Então, né, qual a importância, né, da gente pensar, né, de colocar o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem? Né, porque os educandos precisam mudar a forma de como percebem e interagem. Né? O educador precisa mudar essa concepção. Porque a gente precisa entender, né, e saber que são partindo dos interesses dos educandos que iremos conseguir fazer uma aprendizagem efetiva. Então, né, pensando no protagonismo, a gente precisa pensar nas necessidades que esse educando nos traz. Então, pensando nessas necessidades, não podemos esquecer de forma alguma que antes de qualquer coisa precisamos da escuta. Precisamos ouvir esse educando, né? Para que possamos, com isso, traçar as estratégias. É óbvio, né, que pensando dessa forma, pode-se dizer que, então a criança vai fazer só o que ele quer, vamos fazer só o que eles desejam? Não, né? Porque até mesmo que nós, como educadores, também fazemos parte desse protagonismo, né? Mas partindo da necessidade do educando, partindo da escuta que eu fiz com o educando, eu vou conseguir trabalhar o currículo, né? Articulando a necessidade que o educando precisa, né? O meu papel será fazer essa mediação, que é essencial,
não tem como fazermos uma educação pensando na integralidade, desconsiderando o educando. Então, né, partindo dessa escuta, aí sim eu consigo montar as estratégias, pensando, né, nele como em todas as fases. Né? Às vezes a gente pensa que lá na educação infantil eles não têm desejos, não têm anseios, e bem pelo contrário, né? As crianças lá da educação infantil precisam, né, ser ouvidos também, né? Eles têm as suas opiniões, conhecem o seu território, então é importante, né, fazer essa educação integral em todas as fases, né? Pensando lá a criança, no adolescente, no jovem, no adulto, né, inclusive nos idosos. E depois, né, dessas estratégias, né, porque o educando, quando ele faz parte da construção, da resolução do problema, ele valorizará, e sem dúvida nenhuma, até mesmo como a frase, né, de Rubem Alves, que a Fer colocou ali, né, fará todo sentido para ele, né, do que eu simplesmente chegar lá e pôr para ele, né, um conteúdo, vamos dizer assim, né. Então, ele se sentindo protagonista, ele construindo, além, né, dele cuidar, ele ainda vai saber passar tudo isso para o outro, né? Isso é mesmo que a gente aprende nas interações. E pensando nisso, né, eu acho que se a gente almeja e deseja tanto a mudança que a gente fala na educação, né, porque a gente, enquanto educador, a gente sempre fala, eu quero mudança, né? Mas nós precisamos partir das realidades que vêm lá dos pequenos, né? E pensando nessas mudanças, né? E não esquecer que cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, né? Precisamos respeitar os tempos, as formas, recursos, para que a gente possa realmente fazer uma educação com equidade e justiça, né? Eu acho que justiça é a palavra-chave para a educação integral. Outra coisa que não podemos esquecer, né? Que quando a gente pensa nesses tempos que cada um tem, precisamos pensar ali no que flexibilizar, o que eu preciso adaptar, porque eu penso na totalidade, mas eu também preciso pensar na individualidade, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu modo, e eu preciso, como educador, mediador, eu preciso proporcionar, né, meios, né, para que todos aprendam, porque todos, né, não tem como eu dizer que ele aprende menos, ele aprende mais. Todos aprendem, né, ao seu tempo. Mas o meu papel como mediador é essencial para que isso aconteça, né? Então, a gente precisa, acho que se desvencilhar de alguns conceitos que trazemos conosco, até mesmo devido, né, ao nosso percurso na nossa vida como educando, né, que a gente traz muito para a nossa prática, algumas coisas que eram, né, a gente replica o que era feito, né, conosco. Então, nesse momento, né, eu acho que mais do que nunca a gente precisa romper essas barreiras, partindo principalmente de nossas atitudes.
Sei que falei rápido, né? Mas eu acho que pensando no educando como centro, né? Como ele no centro, tem muito mais, mas acho que resume, né? E para fechar a minha fala, eu vou colocar um vídeo aqui. Eliette, desculpe te interromper Oi. um pouquinho, mas como nós Oi. estamos com horário avançado, eu acho que seria interessante você só falar qual seria o vídeo, né, e depois a gente coloca o link no grupo de coordenadores para que os professores possam assistir, ou aqui no chat mesmo podemos colocar o link. O que você acha? Ok. Pode ser? Pode ser. Tá, você quer falar um pouquinho sobre o vídeo, então? Então, o vídeo, né, aquele vídeo do porco espinho, né, o qual ele chega na escola, né, e ele tem aquela especificidade ali, a questão dos espinhos, e ele acaba sendo colocado de lado, né, devido aos espinhos, né, e as crianças ali ao final, eles buscam, né, uma colega, né, em especial, busca ali dá um presente para ele, o qual ele abre a caixa, né, e são isopor para ser colocado nos espinhos, né, para que todos pudessem abraçá-lo, para que ele pudesse fazer parte do grupo. Então, nesse sentido, a gente às vezes exclui, sem nem ao menos perceber. Né? Às vezes a criança tem uma baixa visão e eu não sei, né? Mas eu também não observo, não escuto. Então, nesse vídeo, assim, ele traz muito essa questão do pensar no coletivo, mas também ali pensar nas especificidades de cada um. Acho que é isso. Depois eu compartilho ali nos Obrigada, grupos. Eliette. Se você puder compartilhar o link aqui no chat, Eliette, eu agradeço. Então, só fechando a fala da Eliette para passar para a próxima guardiã. Então, vou só trazer um pouquinho de quando a gente fala, né, por que ele é o centro do processo? Porque ele é protagonista. Né? E por que ele é protagonista? Porque se esperamos em ter educandos autônomos, críticos, participativos, né, que desenvolvam suas habilidades de transformar seu mundo, transformar seu contexto, e exercer o papel de cidadão, começa-se lá na primeira infância, começa-se na educação infantil. Então, e quando o professor oportuniza esse trabalho, o professor, ele também é protagonista do seu processo, porque ele é o mediador, e quando ele é mediador, ele também faz parte, ele tem um papel fundamental nesse processo. Então, agora nós passamos para a Tati, que a Tati vai fazer também, trazer as proposições do seu caderno, do seu capítulo. Bom dia a todos. Então, o capítulo que nós estamos escrevendo é o capítulo 3, que fala sobre acompanhamento de aprendizagem. Então, nesse capítulo, ele vai conter vários assuntos que são importantes para garantir que todos os educandos aprendam. Então, dentro desses capítulos, ali nós falaremos sobre o acesso à permanência do educando, no sentido de que, quando a escola, o professor utiliza metodologias adequadas, garantimos com que o educando aprenda, garantimos com que todos aprendam e eles não evadam na escola. Então, é importante que utilizem metodologias adequadas pensando no todo. Falaremos também sobre qualidade e equidade. Qualidade no sentido de não ser aquela escola conteudista, mas qualidade pensando em equidade, pensando em todos, uma escola justa, garantindo que todos possam aprender, promovendo ações para todos, não pensando só no que sabe, mas uma educação de qualidade é aquela educação que pensa em todo, no todo. Também falaremos sobre avaliação diagnóstica nesse capítulo, que a avaliação diagnóstica, ela precisa ter objetivos claros, a gente precisa ver o que a gente quer tirar do educando naquele momento, para a gente observar quais são as fragilidades
e as potencialidades do educando. Então, a avaliação diagnóstica, quando pensamos, a gente não pode pensar somente em prova. Temos que pensar que a avaliação diagnóstica ela pode ser feita através de diferentes instrumentos, e para o ensino fundamental, para a educação infantil, para os jovens e adultos, ela pode ser feita através de prova, brincadeiras, uma observação. O que ela precisa é ter objetivos claros do que a gente quer ver naquele momento. Também falaremos sobre indicador de qualidade internos e externos, que são aquelas avaliações que temos que vêm da SED, do governo federal, também temos aqui na nossa rede municipal, que são avaliações que nos fornecem os indicadores de qualidade, que nos fornecem dados para verificação de aprendizagem. A partir dos dados dessas avaliações externas e externas, órgãos maiores e também a unidade educacional consegue pensar em formação continuada, em programas para que a educação possa estar avançando. Falaremos também sobre sistematização do registro do acompanhamento de aprendizado. Essa sistematização do registro que a gente diz, ela não pode ser pensada em algo burocrático, né, naquelas tabelas que a gente tem que pensar, mas ela é algo que quando fazemos essas avaliações diagnósticas, a gente precisa organizar os dados para que fique uma maneira clara para podermos ver ali o que precisamos, o que o educando ainda precisa atingir, o que ele não atingiu ainda, porque quando a gente não sistematiza os dados, é difícil ficar apenas na observação ou na correção ali de avaliações. Então, é muito importante a sistematização do registro. Tati, deixa eu interromper um pouquinho aqui, né? Quando você fala da questão da importância do registro, né? Primeiro, a avaliação diagnóstica, né? Voltada para a questão como ponto de partida, né? Ela é uma avaliação que tem como objetivo evidenciar quais são as aprendizagens que os educandos já têm consolidados, como que está o percurso das aprendizagens, o que ele já sabe, o que ele precisa aprender ainda, e assim, o que é bem importante aqui é considerar como ele aprende, como ele organiza o pensamento e como que ele pensa sobre essa aprendizagem. Então, é um marco ali fundamental, o ponto de partida, a avaliação diagnóstica. E quando a Tati coloca ali na questão da sistematização, é para que você não perca o processo de acompanhamento, que você possa ir observando e você obtendo os avanços que estão acontecendo, né? E se não houve avanços, que ações serão necessárias, que adaptações, que flexibilizações serão necessárias para que haja avanço na aprendizagem. Então, só trazendo um pouquinho do que a Tati já trouxe aqui nessa discussão. Isso. Aí falaremos também sobre orientação e feedbacks das famílias no processo de ensino-aprendizado, que nós sabemos que quando a família acompanha, com certeza o educando consegue ir melhor nos estudos. O acompanhamento de frequência também, no sentido de que sabemos que quando o educando começa a faltar, não tem sequência no aprendizado, e ele também pode chegar a ser retido por falta e acabar em distorção e idade séria, o que vai causar talvez até a desistência no futuro. Então, o acompanhamento da frequência, ele é bem importante para que haja sequência no aprendizado. Então, ele falará também sobre as 3 etapas do conselho de classe, que é o pré-conselho, o conselho de classe e o pós-conselho. Então, ele vai estar bem detalhado ali essas etapas, né? Mas falaremos no sentido do conselho de classe, na mudança que hoje nós olhamos o educando no integral, né? Não pensamos apenas na parte intelectual do educando, né? Mas também que outros fatores que podem estar interferindo na aprendizagem, pode ser a vulnerabilidade, pode ser algo biológico, né? Para que possa fazer os possíveis encaminhamentos. E também a mudança, porque nós não, quando pensamos em conselho de classe, antes, muitas vezes, acontecia de ficar apenas despejando, ele não sabe, o educando não sabe, mas o que ele aprendeu até agora? O que ele sabe? E também é importante elencar ações do que nós vamos fazer por ele, né? Então, essa etapa é muito importante, né? Então, ele vai detalhar ali essas 3 etapas, né? E no pós-conselho, né, que são elencadas todas as ações que foram colocadas, né, no conselho de classe, para que possamos fazer o PAI, né, que é aquele plano de atendimento individual, onde colocamos o que temos, o que queremos e como faremos. Lá, através da avaliação diagnóstica, né, que é o ponto de partida, né, onde depois que identificamos
todas as fragilidades, as potencialidades dos educandos, a partir conseguimos elencar ali no PAI ações. E é importante desse PAI ele ser efetivo, ele tem que acontecer, né? Você vai observar ali o que você identificou na avaliação diagnóstica de dificuldade do educando, e ali você tem que fazer aquelas ações de forma efetiva, né? Para garantir que o educando aprenda. Também falaremos sobre os processos formativos das famílias, dos atores do território, no sentido de que, como trabalhamos com educação integral, como a escola não tivesse muros, utilizamos os saberes do território, então precisamos, né, de acordo com as demandas, né, promover formações, sim, para as famílias, para os atores do território, também de forma que eles consigam se sentir como parte da unidade. E também aos professores, que é importante sempre estar em formação, leitura, né? Não só fornecida pela SMEC, mas também pela unidade educacional, de acordo com as demandas, com os indicadores de qualidade, também buscar fora, sempre atrelada à proposta do município. Falaremos também sobre as demandas socioeducativas, né? De acordo com as demandas do território, que devem estar sempre atreladas ao currículo. Sobre o processo de reclassificação. Então, é importante, quando todo esse processo que foi falado, avaliação diagnóstica, quando quando conhecemos bem o educando, percebemos que temos um educando que está em distorção e idade série, e ele tem possibilidade de seguir quando está 2 anos, né, em atraso, e tem possibilidade de progredir nos estudos. Quando a gente verifica, a gente pode fazer o exame de reclassificação e garantir que ele adiante, né, as séries ali de acordo com a idade dele e não fique desestimulado ali, porque muitas vezes acontece até muito no ensino fundamental de um aluno ser retido no Fundamental 1 com 2 retenções, às vezes no meio das crianças menores acaba tendo um adolescente que fica desmotivado a frequentar a escola e que vai acabar desistindo. Também índices de retenção, que é um alerta para a unidade educacional. A gente sabe que são vários fatores que podem levar a aumentar o índice de retenção, mas assim, quando o índice é muito alto, é um sinal de alerta que pode estar tendo alguma falha nesse acompanhamento de aprendizagem. Mas a gente sabe que também, às vezes, acontece de pegarmos alunos que chegam no final do ano, vêm de outras instituições ali, e que a gente não consegue, às vezes, fazer ações a curto prazo, e às vezes ele acaba sendo retido, né? Então, mas assim, quando é feito todo o acompanhamento, e mesmo quando é feito esse acompanhamento e a gente vê que ainda tem algo, o índice de retenção ainda está alto, pode ser que tenha tido alguma falha ali nesse processo. Então, quando ele é feito bem efetivo, com certeza diminui sim esses índices de retenção. Aí vai falar sobre o protocolo de verificação da aprendizagem, tanto para a educação infantil, para o ensino fundamental, que é quando verificamos que algum elemento interfere na aprendizagem do educando, né? Que aí tem aquelas planilhas ali, que levam em conta todo o aspecto biopsicossocial do educando, né? Aí ele fala ali no nosso capítulo sobre todas essas etapas desse protocolo, como que é feito o preenchimento, quais são os encaminhamentos. E vai falar também sobre a transição, que quando pensávamos antes em transição, nós pensávamos apenas da educação infantil, quando eles vêm para o 1º ano, e do 5º ano para o 6º ano, né? Transição de espaço e de aprendizagem. Mas assim, agora pensamos em transição durante todos os anos, tanto na educação infantil, no fundamental e na EJA. Em todos os anos, no sentido de que o professor do ano anterior atenda ele no ano seguinte, leve até o outro professor, faça a transição da aprendizagem, que ele se sinta acolhido. Pensamos muito na questão de acolhida, de vínculo, para que esse educando possa se sentir seguro nesse ambiente. E todas esses assuntos que foram colocados na teia, eles precisam estar todos interligados para que a aprendizagem aconteça, para que a aprendizagem seja efetiva. Pode passar, Vera. Então, agora nós passamos para a Thelma, que a Thelma vai falar um pouquinho do capítulo que ela está responsável junto com o GT, que é Pensar a Aprendizagem pelos Olhos da Literatura.
Antes de eu trazer essa literatura, né, essa produção literária, eu acredito que vocês já devem estar pensando assim, meu Deus, quanta coisa. Meu Deus, elas não param de falar. E é isso, gente. Quando nós pensamos, quando nós falamos em aprendizagem, é muita coisa, sim. Olha quanta coisa é necessário para que nós tenhamos como resultado a aprendizagem. E será que eu, professor, eu dou conta de tudo isso? Será que eu sozinho lá na minha sala, eu vou conseguir que todos os meus alunos aprendam? É necessário eu parar e pensar também. Só eu, professor, sozinho, lá na minha sala, quando eu digo esta sala é minha, ela é minha. Quantas pessoas estão ali comigo? Né? Quantos educandos estão ali comigo? Né? Então, nós precisamos pensar nisso também, né? Pensar nesse trabalho efetivo, pensar nesse trabalho pedagógico que tenha como resultado a aprendizagem. Por isso é tão importante, gente, a gente saber de onde vem a concepção que nós estamos trabalhando. De onde vem essa educação integral? Por onde ela passou? O nosso currículo que hoje nós construímos dessa forma, né? Por que nós construímos ele hoje dessa forma e não da mesma maneira de quando nós, professores, estávamos do 1º ao 5º ano, né? No caso, nós estávamos da 1ª à 4ª série. Eu preciso reconhecer, eu preciso conhecer toda essa trajetória. Eu preciso entender por que hoje eu trabalho com o aluno como centro. Eu preciso entender todo o processo da sala de aula. Eu preciso participar da gestão da aprendizagem. Então, é necessário mostrar que nós, professores, não conseguimos isso sozinhos. Esse resultado que nós tanto esperamos, ele não virá somente vem do nosso trabalho da sala de aula, mas tem coisas que a gente não vai dar conta. Tá bom? Então, todos sabem que eu adoro literatura, nós gostamos das produções literárias, e é importante também privilegiar a arte, trazer a arte para a sala de aula, porque eu preciso pensar, eu preciso trazer para o meu trabalho tudo que possa gerar aprendizagem. E a literatura, eu considero que também faz isso, também tem esse papel. Então, eu vou ler algo para vocês. Aprendizagem em rede, aprendizagem na rede, aprendizagem com a rede, enfim, aprendizagem. Sonhar é sempre bom, mas será que sonhar com uma cidade educadora é somente um sonho? Não sei. Mas um dia quero entender que cidade é essa. Quero sim uma cidade educadora, em que a aprendizagem aconteça em todos os cantos mesmo. Aconteça na escola, na igreja, na rua, no parque, na praça, na unidade de saúde, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no comércio local, na nascente do rio, nas fontes de água mineral, nas indústrias de cal, e que todos os saberes sejam partilhados, bezendeiras com suas rezas, moradores e suas memórias, histórias contadas e recontadas por um povo que tem muito a partilhar. Cada um na sua função, sem ocupar o lugar de ninguém. Uma comunidade que acolhe a escola e faz parte de uma grande rede. Uma rede em que todos mesmo, cada um a seu tempo, aprendam. Nessa cidade educadora, vejo a escola pública enquanto espaço de potencial, de interação, de mediação, de gestão democrática, de educação integral. E não tem só isso. O apito do trem
o tremor das pedreiras, as buzinas, o vai e vem de caminhões na rodovia, sinos, batuques, orações, procissões. Sons que produzem história e nos fazem rever e reviver cada território dessa cidade. Um território educativo com todo o seu potencial materializado nas aprendizagens. Parcerias efetivadas em prol do educando. Muita coisa acontece lá. Associação de bairros, unidade de saúde, CRAS, rede de proteção, times da defesa, potenciais educativos. E isso, não me deixe esquecer, é uma palavra que enrola a nossa língua, mas que na prática desenrola muita coisa. A intersetorialidade. O que é isso? Todo o povo conectado, trabalhando para o sucesso da aprendizagem. Resultado de uma educação de qualidade e equidade, que tem a justiça social como princípio. Enfim, não é somente um sonho, é uma cidade educadora. Terminando essa produção, gente, quando nós falamos dessa cidade educadora, nós falamos de aprendizagem. E nós falamos de aprendizagem em rede. Não é somente a aprendizagem que acontece lá dentro da escola. Não é só a aprendizagem em que o professor é o principal responsável. É a aprendizagem para a vida, para a intelectualidade. É a aprendizagem onde todos somos responsáveis. Todos mesmo. A nossa comunidade, o nosso território, a nossa cidade, né? Uma cidade que pensa em educação. Precisam perceber que o conteúdo do nosso caderno é muito denso, é muita coisa. Muita coisa mesmo, aprendizagem é muita coisa. Se eu for pensar em tudo que tem que acontecer para que o meu aluno, para que o nosso educando, de fato, aprenda. Pensando, gente, em tudo isso, o capítulo 4 do caderno da gestão de aprendizagens vai trazer no seu contexto, nós vamos falar um pouquinho de aprendizagem, de gestão democrática, de gestão da aprendizagem, né? Como que eu vou direcionar tudo isso. Vou falar do território educativo, da comunidade, das atividades no território, dos espaços de aprendizagem, do pertencimento e identidade, dos atores potenciais do território, né? Essas pessoas que podem nos ajudar nessa aprendizagem, as parcerias, a família e o seu papel na aprendizagem. E, finalizando, o papel de cada um. Lembrando, não é só o professor responsável, não é só a escola que ensina. Todos que estão ao redor da escola precisam ensinar também, precisam nos ajudar a ensinar. Então, o caderno da aprendizagem vai falar da aprendizagem em vários momentos e vai fechar com essa aprendizagem em rede, essa aprendizagem voltada para o educando, mas com a participação de todos. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a aprendizagem é resultado de equidade, de uma educação de qualidade e equidade, onde eu dou oportunidade a todos. E eu não posso esquecer do tempo de cada um. Eu não posso esquecer que educação é para promover justiça social. Ela é direito de todos. Eu tenho que lembrar também, isso a gente vai trazer muito no nosso caderno, e todos os cadernos do currículo, nós trazemos o artigo 205 da Constituição, e que ele deixa bem claro: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania. Eu não vou ler o artigo todo, mas esse é o principal. Então, quando eu tenho algo que me diz que a sociedade precisa me ajudar, eu tenho que aproveitar isso. E quando nós escolhemos a educação integral enquanto concepção, é isso que nós atendemos, é esse artigo que nós atendemos. Nós vamos trabalhar o educando enquanto centro, vamos trazer a sociedade para essa aprendizagem, para esse movimento de aprendizagem, e vamos trabalhar com a participação de todos. Né? Outra coisa que é interessante, quando nós pensamos na aprendizagem em rede, nós precisamos deixar claro que nós fortalecemos com isso o nosso vínculo com a comunidade, a escola, comunidade e família. São vínculos necessários para que, de fato, essa aprendizagem ocorra. Né? Pode até parecer, nossa, mas que repetição, que repetição. Quando nós repetimos muito isso, a aprendizagem em rede, a aprendizagem, a educação integral, é para que todos entendam que essa concepção vem para fortalecer a escola, fortalecer o nosso papel e o papel de todos. Né? E assim nós entendemos que a aprendizagem, ela acontece em rede, com diversos atores, cada um com o seu papel, mas todos se ajudando. Passar para a Vera, para que ela finalize. Então, estamos nos aproximando, né, do final, nosso horário já passou, né, mas nós vamos finalizar aqui. Então, nós trouxemos essa imagem, Eliette, passa, para a gente refletir um pouquinho. Thelma, consegue ler para nós o que está nessa imagem? Então, lá, eu tenho o adulto falando a seguinte coisa. Se afasta da janela, querida. Você não vai querer ficar para trás, certo? E daí eu tenho a criança na janela, uma janela bem colorida, lembrando que a imagem de dentro está preto e branco, e eu tenho uma janela bem colorida, e a criança diz, que sons legais. Então, a partir dessa imagem, né, nós levamos vocês a observarem e refletir se a gestão da aprendizagem acontece nesse processo. Se nesse processo há protagonismo dos educandos, se eles estão sendo considerados, se está sendo consideradas suas aprendizagens, seus interesses, né, seus desejos, se o direito de todos em aprender, ele está sendo efetivado, se há acompanhamento pedagógico nessa imagem. Então, para a gente pensar um pouquinho que a aprendizagem, ela não ocorre somente dentro da sala de aula, ela ocorre a partir de diferentes espaços, contextos, atores, né, e ela precisa ter o protagonismo, tanto da criança quanto do professor. E agora, então, Eliette, acho que pode fechar os slides, só para a gente finalizar. Deixa do último, Eliette, só, desculpe. Antes de finalizar, eu anotei as palavras que vocês colocaram no chat para a gente falar um pouquinho sobre elas. Quando eu perguntei ali, desafiei ali, pelo menos 10 pessoas, veio mais que 10. Obrigada por vocês participarem. Né, o que vocês entendem, o que é gestão de aprendizagem? Então, veio que é a construção contínua, que é um processo, né, contínuo, coletivo, que são paradigmas da educação, que é a valorização do que as pessoas trazem de conhecimento, que é responsabilidade, que é reflexão, que é uma tomada de decisão. Então, tudo isso que vocês colocaram ali faz parte, sim, da gestão da aprendizagem. Mas ainda nós podemos, a partir, né, desse encontro, falar que gestão de aprendizagem é currículo integrado. É quando os fenômenos, né, que acontecem no dia a dia, os fenômenos da natureza, diários, né, eles estão articulados com a arte, com a linguagem e com o currículo.
É quando a aprendizagem, ela se dá não de forma fragmentada, mas através de uma sequência didática, de projetos, roteiros de estudo, pesquisas, né, tudo integrando os componentes curriculares. É quando a aprendizagem, ela é centrada no educando, ele é protagonista. Então, ele vai partir das suas demandas, das situações que estão no seu contexto. E ele elabora proposições, coloca em prática e ele transforma o seu mundo. É a participação na escolha dos temas de seu interesse. E é também planejamento coletivo. É escuta, são assembleias. É definir estratégias coletivamente e obter avanços na aprendizagem. É buscar evidências. O que os educandos sabem? O que eles precisam aprender? Como ponto de partida para o planejamento. Acompanhamento da aprendizagem é monitoramento da própria aprendizagem e de programas. São critérios estabelecidos. Então, não avaliamos do nada, avaliamos a partir de critérios. Temos níveis de aprendizagens, objetivos de aprendizagens. É gestão e organização da sala de aula. São agrupamentos, estratégias de ensino e múltiplas linguagens. E, nesse sentido, nós buscamos planejar e elaborar esse encontro a partir das múltiplas linguagens. Vocês observaram que nós muito pouco aparecemos no encontro. Foi mais a arte, a literatura dentro da arte, né? Foi a imagem, para a gente mostrar que a gestão de aprendizagem, eu preciso ir de acordo com a necessidade e singularidade de cada um. É contemplar as aprendizagens na integralidade do sujeito, né? Do bio, psico, social, o espiritual. É uma aprendizagem permanente. Ela não se encerra ao final do ciclo, mas ela é contínua, é na vida, e para a vida e com a vida. Ela é intersetorial. Sozinhos não fazemos educação. Precisamos de todos. Todos têm responsabilidade. E os principais princípios são igualdade, qualidade e equidade. E quando tudo isso se efetiva, nós conseguimos fazer a justiça social acontecer como direito e efetivado. Então, finalizamos aqui. Peço só para colocar o último slide, para a gente agradecer aqui, né, as guardiãs que estão representando, mas nós temos todas essas pessoas que fazem parte do nosso GT. Então, temos a Kelly, a Márcia, o João Luiz, a Tati, a Susan, a Fernanda, a Eliette, a Aparecida, o Erison. Não consigo ler ali em cima, mas tem mais alguém que está ali em cima o nome, né? Acho que é o meu que está aqui em cima. Então, assim, todas essas pessoas fazem parte, gente, da sociedade civil. Essas pessoas fazem parte de todas as etapas da educação básica. Então, temos professores da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E ainda nós contamos sempre com os nossos convidados que participam dos nossos encontros para estudo e para discussão, que vem contribuir com a gente também, né? Como a Josi, a Leonilda, a Clarice, que fazem parte de outros GTs e participam com a gente também, além de nossos convidados. E para finalizar, convidamos vocês também a participar do nosso GT, né? Ele acontece sempre às quartas-feiras, às 18h30. Então, agradeço a todos que participaram, agradeço o meu GT, que é maravilhoso, né? Nós fazemos muitas discussões e isso tem nos levado a uma aprendizagem permanente mesmo e a construção do nosso conhecimento também. Então, o nosso caderno é esse, né? É gestão de aprendizagens. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada a todos que participaram desse encontro.